Vamos falar sobre petróleo, combustível, vai ficar tudo mais caro, vai ter inflação aqui? Bom, esse é o nosso assunto. E tudo isso porque a guerra no Oriente Médio está impulsionando o preço do petróleo. Nesse momento, o Brent sobe quase 1%, com o barril custando $108. Para repercutir o impacto no mercado, a gente conversa agora com o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Gilvan, boa tarde, que bom ter você conosco, sempre um prazer você aqui. E eu já começo te perguntando, Gilvan, até onde vai? Até onde deve ir a alta do petróleo? O preço do barril do petróleo segue somando altas seguidas, né, desde o início da guerra. E a gente pode esperar que a commodity fique ali acima do patamar de $100 por barril ainda no longo prazo? Muito boa tarde, Débora, Yuri, todas que nos presentei com sua audiência. Essa pergunta, Débora, ela é muito importante porque é que todo mundo faz no atual momento. O que está acontecendo, tá? Aqui nós temos um movimento de que a infraestrutura da produtividade do Golfo Pérsico seja atacada. Então, todo momento que essa infraestrutura produtiva seja atacada, ela vai trazer volatilidade. E aí saiu ainda há pouco, eu estava lendo um relatório aqui de um grande banco de investimentos falando que se a questão for de curto prazo, os preços podem normalizar e voltar a $75 o barril. Mas se isso perdurar, isso pode trazer um efeito inflacionário para os países e prejudicar muitas questões. Então, nesse momento, no dia de hoje, chegou a $115. No primeiro final de semana que teve os ataques na linha produtiva, chegou a $129. E o banco internacional fez uma projeção de algo em torno de $150. Mas por que o preço pode disparar? O preço pode disparar pela questão de continuidade do conflito e a falta de resolução. E ali no Estreito de Hormuz, agora tem uma segunda variável, que é a ideia dos fertilizantes. A gente tinha inicialmente a primeira, que era o diesel e o petróleo, na produtividade de alguns países. Agora a gente tem os fertilizantes. E o fertilizante ele é muito importante em 70% da produtividade de commodities, de coisas importantes para para a inflação dos alimentos, para várias pessoas, para várias famílias, várias empresas. Então, Débora, o que a gente tem aqui se tiver ataque nas instalações de Salt Mars e Kars, a gente vai ter aqui uma pressão nos preços. Gilvan, deixa eu te perguntar também, porque, enfim, aqui no Brasil, tanto o governo federal quanto a Petrobras já anunciaram medidas para tentar conter esse impacto da alta do petróleo. É o suficiente ou o consumidor ainda, inevitavelmente, vai sentir algum peso no bolso na hora de abastecer o seu veículo? Yuri, essa pergunta é importante. A Débora tem feito diversos alertas sobre essa questão do repasse do preço. Logo assim que saiu, um dia antes da medida ser anunciada, a Débora fez uma ótima introdução sobre isso, mostrando que tinha uma preocupação. O governo falou sobre fazer uma fiscalização, mas a gente tem uma questão de preço percebido e preço real. Então, em alguns locais, vocês vão estar, por exemplo, fora dos grandes centros urbanos, esse preço percebido pode ser maior. Isso pode ser repassado para o consumidor final. E isso, como eu tenho falado, hoje a produtividade do agronegócio do Brasil, 60% passa pelas rodovias, então isso pode trazer uma inflação de alimentos, tanto que a decisão do boletim da ata do Copom, que todo mundo quer ler na próxima semana, quer entender como o Copom está olhando para isso. Então, aqui a gente tem um problema de risco inflacionário muito forte, e isso pode ser percebido sim pelas famílias, e como eu tenho falado, esse é um componente novo, porque ele muda as eleições do Brasil em outubro e também muda as eleições nos Estados Unidos em novembro. Então, isso está criando um desafio adicional para quem está olhando para o campo político. Sem dúvida, Gilvan, porque é aquilo, né? Se a inflação estiver muito alta, o custo de vida no Brasil muito alto, isso vai se refletir na nossa eleição em outubro, né? A avaliação do governo, se o presidente Lula deve ou não continuar, né? Então, é como você disse, é impacto a guerra impactando a economia e também a política. Nós conversamos com o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Gilvan, mais uma vez, muito obrigada. Excelente trabalho para você. Para você, nossa audiência, uma ótima tarde.